Obrigado a todos estarem presentes aqui. Vamos contar primeiro uma historinha sobre esse workshop. Esse workshop nasceu a partir de uma sugestão, de uma conversa minha com o Davi, e porque a gente queria saber, queria ajudar as pessoas que não têm muito traquejo, muita vivência, muita intimidade, vamos falar assim, com o Seder de Peça, com todos os detalhes do Seder, e aí, então, qual foi a nossa ideia aqui? De trazer alguns esclarecimentos, falar de alguns costumes do Seder, contar um pouquinho da festa de Peça, afinal de contas, para ter o Seder, tem que ter tido Peça. Então, o que o Peça significa? E, além disso, a gente, no final, nós vamos abrir para algumas perguntas, algumas dúvidas que as pessoas possam ter. E aí, duas coisas que eu me baseei. Eu me baseei na nossa Haggadah, mas não precisa ter ela na mão, que quem não está com ela. E outra coisa, eu baseei no nosso Seder, nós vamos fazer aqui no Neshama, no dia 1º, que ele é um Seder, vamos dizer assim, mais compacto em relação ao Seder tradicional, porque o Seder tradicional dura horas e horas e o nosso não vai chegar lá. Então, eu queria voltar aqui uma coisinha. Vou fazer uma pergunta rápida aqui para todo mundo. Quem considera que sabe muito pouco ou quase nada do Seder? Levanta a mão, por favor. Só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Não, Carol. Carlos não vale. Mentira, Carlos. Não, levanta a mão de novo, gente, por favor. Contar. Uns 5, 6 pessoas. Tá. De 30. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas... Não, quem fazer outra história, não é? Não, a pergunta vai ser no final. A pergunta que eu fiz é: quem não está familiarizado com o Seder de Peça? Nunca participou de um, ou não sabe muito bem o que é, só ouviu falar agora aqui no Neshama? Não, já. Tá bom, são poucos, mas tem 10, 15%. Então é isso aí. Então vamos começar aqui. Eu preparei Oi, gente, boa tarde. Tudo de bom para vocês? Boa tarde. Um abraço para todos. Um abraço. Então, eu vou preparar um PowerPoint aqui, que eu vou compartilhar aqui. Estão vendo aí? Estamos... Isso, joia. Estão vendo? Ainda não. Sim, perfeito. Ainda não. Aqui, perfeito. Aqui na Alemanha chegou. Eu tô lendo. Tudo ok. Então tá ótimo. Então vamos lá. Então, o workshop... Chegou em Perdizes também. Então tá bom. Maringá também. Tá bom, obrigado. Então, o que é o Seder? O que é o Pessah, em primeiro lugar? O Pessah é uma das 3 festas de peregrinação, são conhecidas em hebraico como Shalosh Regalim, que eram as 3 festas do calendário judaico, que ao lado do Shavuot e Sukkot eram quando as pessoas tinham que ir até o templo quando ele existia em Jerusalém. Em Pessah, nós relembramos e festejamos nossa libertação do Egito quando deixamos de ser escravos e passamos a ser livres. Liderados por Moisés, os nossos antepassados que sofriam como escravos, deixam o Egito após o mesmo ter sido assolado por 10 pragas, que são essas que estão aí: sangue, entre parênteses eu coloquei o nome em hebraico, tá? Sangue, sapos, piolhos, moscas, praga nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, escuridão e morte dos primogênitos. Isso a gente leu há umas poucas semanas atrás nas nossas parashiot. E então, o que acontece? Os hebreus eram escravos no Egito e o faraó, Moisés começou a interceder junto ao faraó para que eles... Então, aqui eu boto uma fotinha do Moisés, que não está muito bem caracterizado, não que esse Moisés está meio velho para ser Moisés, mas tudo bem, intercedendo junto ao faraó. E aqui ao lado umas fotinhas, uma outra imagenzinha com as 10 pragas, que são essas que estão aí. Estou recapitulando: é o sangue nos rios, sapos, piolhos, moscas, doença do gado, doença de pele, umas bolhas, tem gente que traduz como lepra, mas não é bem isso, não.
chuva de fogo, gafanhoto, escuridão e a morte dos primogênitos. Então, quando Deus anuncia a última praga, que é a morte dos primogênitos, ele, para evitar que os primogênitos de Deus também morressem, o Eterno diz a Moisés que fosse abatido um cordeiro e que seu sangue fosse passado nas portas das casas dos israelitas. Desta forma, o anjo da morte pularia, e daí vem a palavra Pessah, de pular as suas casas e seus filhos não seriam mortos. Depois que o filho do faraó morre, aí que ele permite a saída do povo. E o povo saiu com pressa, saiu correndo, não teve tempo de esperar o pão fermentar. E levou o pão chamado pão asmo, que é o matzá. Depois, o faraó muda de ideia e resolve perseguir o povo judeu. E eu escrevi aqui a travessia do Mar Morto, mas está errado, é Mar Vermelho. Acontece a travessia do Mar Vermelho, em que o povo judeu passa, o exército do faraó morre afogado e começa aqui o êxodo pelo deserto, que aí é outra história. Aí é uma figura do sangue sendo aspergido nas portas das casas. E aqui uma foto de Moisés abrindo, o povo passando e do lado direito o mar cobrindo o exército do faraó. Muito bem. E então, chega a hora com o Seder, nós vamos relembrar e vamos comemorar essa libertação. Então, o Seder está aqui, a narrativa que aconteceu com os nossos antepassados no Egito, desde o período da escravidão até a sua libertação, chegando até a travessia do Mar Vermelho. Onde você lê Mar Morto é Mar Vermelho, está errado. Muito bem. O Seder ele tem algumas partes. Ele é uma refeição estruturada em que a nossa Haggadah é um manual de instruções, é um roteiro do que a gente tem que fazer. Então, ele começa com o Kadesh, que é a primeira taça de vinho, onde é feita uma bênção por ela e tudo mais. Depois nós temos a primeira lavagem de mão, que chama Urhatz. Depois nós temos o Karpas, que é uma bênção sobre um vegetal. Depois nós temos o Yahatz, que é a quebra do matzá, e a gente começa a contar a história. Esse matzá, como é que é quebrado? São deixados 3 matzot em cima do... eu até aqui em casa tenho, eu não achei para mostrar para vocês. É uma espécie de um envelope de tecido, que ele tem 3 divisões. A gente coloca uma folha de matzá em cada um, a gente tira do meio, quebra, esconde, e depois, mais na frente, eu vou dizer que a gente tem uma coisa que se chama aficomã. Depois nós temos o Magid, que é uma série de canções e textos, mais ou menos, que tem o Halachma, que é a música do pão, o Manishtaná, que é a pergunta das noites, o Avadim Maíno, que a gente celebra que nós éramos escravos e deixamos de ser. Falamos sobre as 10 pragas, e tem o costume, nesse momento das 10 pragas, de a gente diminuir a nossa alegria, tirando gotas de vinho para cada praga que os egípcios sofreram. Daieno e outras melodias e textos. Depois nós temos o Kiddush, com a segunda taça de vinho. Nós temos a taça de Miriam, que nós vamos falar mais no final aqui, que é uma taça de água, porque Miriam tinha sempre um jarro de água, que ela dava água, principalmente para as crianças. Nós temos a segunda lavagem de mãos, nós temos a bênção do matzá, a bênção do maror. A gente faz o chamado sanduíche de Hillel, que a gente pega 2 folhas de matzá, coloca esse sanduíche recheado, vamos falar assim, com 2 coisas, com as ervas amargas, que é a maror, e com o harosset, que é o que eu vou estar explicando mais na frente. Tudo isso aí eu vou explicar um pouquinho mais na frente, tá? Por isso que eu estou passando um pouco rápido aqui. Depois nós temos o jantar propriamente dito, o aficomã, que é aquele pedaço de matzá que foi quebrado e escondido. Tem a tradição de se esconder pela casa e a criança que encontra ganha um prêmio, alguma coisa desse tipo. O Birkat Amazon, que é a bênção que a gente faz toda a refeição. Nós temos a terceira taça, que é o Kiddush. Então vocês podem ver que nós vamos ter bastante vinho para beber durante o Seder. Nós temos o Eliel Hanavi, que tem uma taça separada para ele, que seria uma 5ª taça, e tem um momento que a gente vai abrir a porta para ele entrar. É uma tradição de que ele vai anunciar o Messias. Depois a gente tem o Halel, que são os salmos, o Kiddush com a 4ª taça, a gente faz a contagem do Homer no nosso Seder,
porque no Seder de primeira noite a gente não faz essa contagem, porque o Omer começa na segunda noite de Pessah. Nós temos a Mirtzah, que são canções de encerramento, e o Leshana Rabba Yerushalayim, que é o desejo que a gente termina, que ano que vem possamos todos estar em Jerusalém celebrando Pessah. Bom, antes disso tudo, a gente tem que eliminar o que a gente chama de hametz de casa. Hametz, eu vou voltar aqui, vou passar um pouquinho. O que é o hametz? Hametz são 5 grãos que podem fermentar. Quais são eles? Aveia, centeio, cevada, espelta ou trigo vermelho, que ele é um pouco raro aqui no Brasil, e o trigo que eu botei exatamente comum. Os alimentos que contêm esses grãos não podem ser consumidos em Pessah. Pães, bolos, macarrão, cerveja, por causa da cevada, uísque e etc. Então, existe uma tradição, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que é as pessoas escondem pedacinhos de pão pela casa, principalmente para as crianças, introduzir as crianças, porque o Pessah é uma festa que a participação das crianças é sempre muito importante, sempre muito valorizada. Então, o Pessah, esse hametz, ele é encontrado e depois ele é queimado no dia no Seder pela manhã. Muito bem. E aí, vamos então para a mesa do Seder. Os componentes dessa mesa quais são? É a kiará, que é um prato. Eu tenho um aqui, não sei se vocês estão vendo aí. Estão vendo? Sim. Sim. Estão vendo? Depois eu tenho uma foto dela. Ele contém os elementos abaixo na kiará. É o carpaz, que eu falei ali atrás, que é um vegetal que ele é geralmente verde, ele é geralmente salsa ou aipo, são os mais usados. Simboliza a primavera, porque o Pessah ele coincide com a primavera do hemisfério norte. E dá um sentimento de renascimento, que aconteceu também com nossos antepassados, que renasceram depois de terem saído da escravidão. O harosset, que eu falei há pouco, faz parte do sanduíche de Hillel, é uma mistura de maçãs, nozes, vinhos e especiarias. Esse harosset tem uma infinidade de receitas. Varia de Ashkenazi para Sefaradi, varia de países. Tem pessoas que, em vez de maçãs, colocam tâmaras. Tem gente que coloca pistache. Eu já vi uma porção de jeito. E ele simboliza a argamassa. Inclusive, na Haggadah tem uma receita de harosset. Simboliza a argamassa com a qual os escravos de Deus tinham que lidar ao construir a cidade do Faraó Ramsés. Maror são as ervas amargas, que simbolizam o sabor amargo da escravidão. Geralmente alface, pode ser raiz forte fatiada, gengibre, hrem, que é uma mistura de raiz forte com beterraba, chicória, wasabi ou couve de Bruxelas. Todos esses podem ser utilizados. Nós temos ainda o beitzá, que é um ovo cozido e chamuscado, que ele simboliza o sacrifício e relembra a destruição do templo. É um ovo que ele é cozido e não se tira a casca dele, e depois ele é chamuscado e colocado na kiará dessa forma. E tem o zroa, que é um osso chamuscado também, que ele é uma lembrança do cordeiro que foi sacrificado, cujo sangue foi aspergido nas portas das casas dos israelitas. É tradicionalmente um osso da perna do cordeiro, mas como não é muito fácil achar perna de cordeiro, pode ser também usado o osso de galinha, normalmente o pescoço ou a coxa, ou o osso da perna do boi. Tem o hazeret, que é o que vai no sanduíche de Hillel, é a segunda porção de maror. São 2 tipos de maror que é uma do tipo de erva amarga. Com a evolução dos tempos, e o judaísmo nunca foi uma religião estanque e parada no tempo, muito pelo contrário, nós aqui como judeus não ortodoxos, cada vez mais a gente traz caráteres novos, novos enfoques sobre a situação. Então, hoje é um costume de se ter uma laranja, que é representando a presença feminina, e eu vou ler um texto muito legal sobre isso aqui. É um costume também
de uma fruta diferente para trazer esse caráter inclusivo para a refeição, ou seja, de que aqueles que não são iguais a nós, vamos falar assim, todos estão incluídos, tá? E isso é um costume recente, eu fiquei sabendo disso recentemente, dessa fruta diferente, está sendo feito principalmente no Canadá e Estados Unidos, e as frutas que eles têm usado lá mais são o kiwi e a pitaia, além da laranja. É costume se ter uma toalha festiva na mesa, um copo de vinho por participante, velas, né? Nós temos a bênção das velas antes do Pêssar, e flores exatamente para trazer o espírito da primavera, que é a época de Pêssar. Aí é uma quiará montada, tá? Vocês podem ver aqui é a raiz forte, aqui o ovo, o haroset, alface, uma erva aromática que eu sinceramente não sei o que é, e a perna, o osso chamuscado. Os símbolos adicionais. Nós temos o matzah, como eu falei, é o pão que não fermentou. Os judeus tiveram que fugir com ele dessa forma. E ele tem todo um preparo, tem toda uma forma específica de ser feita, tá? E é o pão que a gente vai comer durante essa semana de Pêssar, começando no próximo sábado, dia 27, até o domingo, dia 4. Aí a taça de Miriam, tá? Eu botei uma foto, um jarro possivelmente fosse um jarro que ela carregasse, e uma foto dela com o pandeiro, porque quando ela estava atravessando o Mar Vermelho, ela cantava com o pandeiro na mão, essa coisa toda. E aqui as frutas diferentes que eu coloquei, a pitaia, o kiwi e a laranja, sobre as quais eu vou falar daqui a pouquinho a laranja. A que eu falei agora há pouco, quando a gente fala sobre o poeta Eliyahu Hanavi, é o costume das crianças abrirem a porta para ele poder entrar, e tem uma taça específica para ele. Então, existem as taças que Rosa Eliyahu, ou seja, a taça de Eliyahu tem isso escrito lá. E aí tem uma foto que vocês vão ver uma mesa do Seder pronta que eu peguei de uma pessoa do nosso grupo aqui. Tá? Vocês verem. Inclusive, mesa maravilhosa. Exatamente. Para vocês verem como é uma mesa de Seder pronta. E aí, para terminar, eu vou pedir ao Davi, o Davi tem um vídeo para compartilhar conosco sobre o copo de Miriam, sobre a taça de Miriam. Tá na posição aí, Davi? Você quer um tempinho a mais? Tá na posição, só um segundo. Então tá. Deixa eu só achar onde ele está, mas está aqui, eu tenho que compartilhar o som. Vamos ver se vai funcionar. A história do êxodo do Egito é uma das mais ricas narrativas envolvendo personagens femininas na Torá. Elas tiveram papéis decisivos, como os de Shifra e Puá, as parteiras que se arriscaram desafiando as ordens do faraó, Yocheved, a mãe de Moshe, e Miriam, sua irmã, que o esconderam e assim salvaram sua vida, e a filha do faraó, que o acolheu no palácio. O Talmud chega a dizer que, se não fossem as virtudes das mulheres daquela geração, não teríamos sido libertados do Egito. Mas nenhuma dessas mulheres aparece na Haggadah tradicional. A ideia de homenagear Miriam em rituais judaicos nasceu há mais de 40 anos, mas vem se consolidando na forma de um copo especial que leva seu nome nos últimos 20 anos. O cálice de Miriam, completado com água e colocado tipicamente ao lado do copo de Eliyahu, representa o desejo contemporâneo de ter todos igualmente representados no Seder de Pêssar. É um exemplo de inovação criativa proposto pelas correntes judaicas progressistas de introdução de novos rituais que reflitam os valores de nossa época. Miriam é ligada ao nascimento de Moshe, quando acompanha a cesta no rio Nilo, e a travessia do mar após a saída do Egito, quando convoca as mulheres para se juntarem a ela, para cantarem e dançarem,
e assim expressarem sua alegria pela liberdade. Miriam também é lembrada por sua habilidade de encontrar poços d'água durante a caminhada pelo deserto, conforme nos ensinam os sábios do Talmud. Assim, Miriam está fortemente conectada às várias fontes de água, de rios, de mar e poços. Sabemos que sem água não há vida. Portanto, sem Miriam não haveria vida judaica. Através de Miriam, homenageamos todas as mulheres que tiveram papel relevante na história do nosso povo. Diferente do copo de Elial, também este uma adição relativamente recente ao Seder, no século XVI, lembrando que a estrutura do Seder é mencionada na Mishnah, registrada há mais de 2000 anos, esse copo de Elial simboliza a era messiânica, ou seja, o futuro. O copo de Miriam, entretanto, celebra a sobrevivência do povo judeu e a vida presente. Sem água, não haveria futuro. Sem Miriam, o copo de Elial não faria sentido. O copo de Miriam nos lembra que homens e mulheres têm direitos iguais em todas as esferas, inclusive no âmbito religioso. Nos lembra do papel de menor status que as mulheres tiveram durante séculos e que ainda persiste em alguns países e em comunidades específicas. É um símbolo de inclusão de todos os gêneros, um símbolo de esperança e um incentivo à nossa ação por um mundo mais inclusivo e justo. Hag Pesach Sameach. Muito bom, Davi, muito bom. E agora eu queria, para fazer mais duas coisinhas aqui, a questão da história da laranja. É um texto que não deu tempo de eu colocar, porque eu recebi esse texto tem 1 hora atrás, de um amigo queridíssimo, um professor do Seminário Rabínico de Buenos Aires, e o Rabino Elial Pérez, ele próprio é um integrante do movimento LGBT, ele é rabino do movimento conservador, ele é espanhol, morou uns tempos na Argentina, depois foi estudar em Israel, e hoje ele voltou para Buenos Aires, onde ele estava estudando e dando aula, um queridíssimo amigo, meu professor, de quem eu gosto muito. Então, ele escreveu um texto, como eu disse, há 1 hora atrás, está no Facebook dele, que eu pedi autorização e vou ler aqui para vocês. Eu vou traduzir direto do espanhol aqui, então, se ficar meio estranha a leitura, vocês me perguntam se tiver alguma dúvida. O texto chama-se Purê de Laranja. Permitam-me contar-lhes, nesses dias prévios à festividade de Pêssar, que por volta dos anos 80, Susana Heschel recebeu em uma ocasião uma visita muito especial, uma que mudaria sua vida e a vida de muitas pessoas. Um pequeno grupo de alunos lhe propôs a essa eminente professora incluir uma migalha de pão no prato do Seder de Pêssar. Esse objetivo era evidenciar que as pessoas transexuais, gays, lésbicas e bissexuais eram sistematicamente excluídas das comunidades judaicas e que havia chegado o momento de colocar fim a essa atitude tão errada. Susana, muito inteligentemente, lhes recomendou a modificar sua proposta transgressora e introduzir em seu lugar uma laranja. Lhes explicou que as sementes amargas que estão alojadas nos gomos da laranja viriam a simbolizar o ódio projetado contra as minorias sexuais, explícito ou não, essa mesma fobia que aspiramos de erradicar para poder degustar a polpa revitalizante que contém o fruto dourado. Imagino que talvez algumas das pessoas que leram estas palavras escutaram outra versão da história, e é por isso que eu quero continuar compartilhando algumas recordações e refrescando a memória coletiva. Somente desta forma podemos desfazer esse equívoco. Ainda posso me lembrar de algumas sensações experimentadas na véspera de Pêssar, do ano de 2012. Uma querida amiga me telefonou com o objetivo de me interrogar sobre o costume da laranja e seu significado, e ela se sentia confusa e intrigada. Seu interesse era consequência da campanha colocada em marcha pelas mulheres do Copa. Naquele ano,
as companheiras lhe convidaram, a ela e outras mulheres judias, a postar no Facebook uma fotografia posando com uma laranja, e tratavam, assim, de reivindicar o direito às mulheres de encontrar-se representadas em todos os espaços, incluída a esfera espiritual. A chamada da minha amiga não foi casual. Ela sabia que eu havia participado em diversas ocasiões no seder familiar que celebramos a cada ano, e havia tomado parte em um deles, inclusive ela lera sobre a laranja e seu significado nas nossas mesas. Devo reconhecer que por alguns minutos fiquei em pânico. Temi que durante anos eu estava difundindo uma versão errônea de como a laranja se instalou no seder. E, ainda mais grave, que talvez havia usurpado ilegitimamente o símbolo reivindicativo de outro coletivo. Não querendo colocar obstáculos frente aos cegos, busquei informação sobre a origem do costume. Para minha surpresa, me topei com uma discussão enfurecida que se vinha desenvolvendo durante alguns anos. Os artigos que encontrei de periódicos e acadêmicos vinculavam a laranja com Susana Heschel, autora renomada, professora de estudos judaicos na Universidade de Dartmouth e filha do famoso rabino Abraham Yoshua Heschel. Sem pensar duas vezes, busquei a forma de me contactar com ela. Minha obrigação como servidor do público exigia que esclarecesse esse assunto antes do começo do seder. Susana me respondeu muito atentamente, muito atenciosamente e com concisão acadêmica, me esclareceu que se havia produzido uma apropriação e manipulação da origem do costume. Naquele momento, a minha preocupação se dissipou, ao saber que a versão que havíamos difundido durante anos era a correta, e, em consequência, mantivemos o símbolo no seder como já vínhamos fazendo. Agora, ano a ano, este mito fraudulento vem crescendo, muitas vezes até ao absurdo, e parece ainda mais estender-se. O significado original do símbolo está sendo deliberadamente apagado, e com ele se tratando de esconder debaixo da sombra ao coletivo LGBTQIA. Não é a primeira vez que isso acontece. Recordemos como as mulheres não heterossexuais foram expulsas dos movimentos feministas do Acho que o Celso travou. Eu vou... Mas ele daqui a pouco volta. Eu vou aproveitar, enquanto o Celso não volta, a hora que ele voltar, eu volto para ele. Eu queria fazer algumas... Estou enrolando para ver se ele volta, mas aparentemente ele vai ter que sair e entrar de novo. Eu queria fazer algumas observações muito gerais aí sobre Pesach, sobre o Seder em particular, que acho que o Celso acabou não citando. Agora ele caiu. Vamos ver se ele voltou. Não, agora ele caiu de vez. Agora tem que esperar ele voltar. Que o Celso não citou, e eu acho que são relevantes. Uma, ele citou de passagem, né? Ele falando sobre a importância das crianças no Seder, né? E isso vem da Torá, né? Porque uma das coisas importantes que está mencionada na Torá é que a gente deve contar para os nossos filhos, né, o que aconteceu, né? E a maneira de fazer isso tem várias técnicas aí para envolver as crianças, mas o certo é, isso já aparece na Mishnah, né, que as crianças, a gente tem que dar um jeito das crianças ficarem acordadas à noite, né? E tem maneiras de fazer isso, maneiras sugeridas, e uma delas é que o Celso vai falar daqui a pouco sobre a ficomana. Eu não vou falar sobre isso agora, mas essa é uma das estratégias. E tem outras estratégias, que é distribuir comidas, envolver as crianças através principalmente de símbolos, coisas diferentes que a gente faz em Pesach, no Seder de Pesach, para que as crianças perguntem, né, por que nós estamos fazendo aquilo, né? Uma das partes muito tradicionais do Seder de Pesach, olha, Celso, ele não está ouvindo, né?
Ele está voltando no celular agora. Oi, Celso. Voltei no celular. O computador travou tudo aqui. Nós percebemos. Nem o mouse está funcionando. Eu estava explicando uma coisa, mas acaba de... Você quer acabar de ler a carta? Até onde que vocês ouviram? Boa pergunta. Cadê você? As mulheres que foram expulsas. Tá ótimo. As mulheres, isso. Que foram expulsas dos movimentos feministas, Tá, então tá bom. Então, todos esses escândalos não parecem doer em demasiado a algumas companheiras que se sentem em uma torre de marfim, reivindicando sem perder tempo observando os detalhes que a hegemonia do movimento feminista considera pouco importantes. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo sim, vendo não. É por causa do celular aqui que quando eu puxo o texto, aí some a minha imagem. Tá bom, tudo bem. O acontecido com a laranja é um reflexo da homofobia, mas se trata mesmo de uma apropriação cultural, ou melhor dizendo, de uma usurpação. É uma tentativa de silenciar aos grupos LGBTQIA que legitimamente reivindicam seus direitos e subtraem um símbolo que vimos usando desde os anos 80 durante 4 décadas, praticamente. O mais lamentável da versão que se está divulgando é que aqueles que fazem uso dela outorgam ao varão hegemônico, um rabino que nunca afirmou o que se atribui, o poder de decidir qual é o signo que abre a era em que as mulheres podem incorporar-se à liderança. E talvez façam tudo isso sem ser plenamente conscientes disso. Afortunadamente, muitas vozes se levantaram contra essa manipulação, especialmente no mundo das lideranças dos movimentos judaicos não ortodoxos. Existem abundantes materiais disponíveis em inglês e hebraico, existe a possibilidade de acesso à informação. O sujeito político feminista se corresponde hoje à criatividade e busca outro símbolo, que talvez seja melhor de difundir a utilização do copo de milha no ceder de Pêssar. A laranja já está usada, se bem que ninguém é possuidor da mesma, mas nos silenciam transmitindo esse relato e calam a voz de uma mulher de grande valia que instaurou uma tradição e nos deixou um profundo significado a esse símbolo. Não nos façam como um purê de laranja. Nós não merecemos e ninguém mais também o merece. Rabino Eliel Peretz. Marcelo, vou tentar encaminhar o texto assim que meu computador voltar. Tá bom. Eu ia perguntar. Obrigado. Travou tudo aqui. Ou o link no Face, e aí depois a gente pode acessar. Mas depois, bom. quando resolver. Porque aqui eu acho que vou ter que reiniciar o computador. Nem reiniciar ele está aceitando, estou tendo uma ideia. O negócio que está complicado. E, para finalizar, eu ia trazer um pupurri de canções de Pêssar, mas aí não vai ser possível porque o computador travou e está lá no computador. Aqui no celular. Tenta reiniciar o computador. Enquanto isso, eu tenho 2 coisinhas para falar. Eu aproveito e falo. Pode ser? Tá bom. Pode ser, claro. Então, tá bom. Então, como eu estava falando, quer dizer, uma das coisas importantes do Seder de Pêssar é envolver as crianças, e uma das maneiras de fazer isso é fazendo coisas diferentes para que elas perguntem por que essa noite é diferente. Né? E esse é o texto do Manishtaná, né? E sempre que possível a gente pede para uma criança cantar o Manishtaná, quando a gente tem uma criança em casa, né? E o que vem depois do Manishtaná, né, é justamente a explicação de tudo o que aconteceu. Então, essa parte chamada Magid, né, que o Celso mencionou, ela é contar a história. Essa é a tradução do Magid, né, é contar a história, contar o que aconteceu. Né, e através de músicas, como o Celso falou, através de leitura de textos, tem essa é a parte maior do Seder, na verdade, né? O grosso do Seder está nesse miolo aí, né? Uma outra coisa acho que é legal de falar que uma das perguntas, uma das coisas diferentes que a gente faz
é se reclinar na hora que a gente vai tomar o vinho, principalmente, na hora que a gente vai beber. São 4 taças de vinho, né, como o Celso falou, além da do Elial, e o costume é a gente se reclinar na hora que a gente vai tomar o vinho, e isso e várias outras coisas que a gente tem no Ceder. Eu estava vendo que tem uma figura na página 15 da nossa Haggadah que relembra isso. O Ceder ele foi montado baseado no simpósio greco-romano. Então, na verdade, as pessoas não comiam sentadas numa mesa, né, mas comiam, não sei se tão quase deitadas como está esse cara na figura, mas, enfim, eram reclinadas de qualquer maneira. E isso eram pessoas livres, né, pessoas de uma certa classe social que podiam fazer isso, né? Então, isso é uma contraposição aos escravos, né, que não tinham essa possibilidade possivelmente de comer, muito menos de beber vinho, né? Uma outra coisa que eu acho importante lembrar, não está em ordem nenhuma, foi coisa que eu fui anotando enquanto o Celso estava falando, que eu acho que são importantes, né? Como aparece na Torá também, Nissan, né, que a gente recém começou, aparece na Torá como o primeiro mês do ano, né? Esse é o começo do ano para a Torá. Do ponto de vista da Torá, esse é o começo do ano. O Rosh Hashanah é uma festa que não existe na Torá, né? Depois ela foi costurada ali, mas já na época da Mishnah, né, a Mishnah começa desse jeito, contando dos 4 começos de ano, Rosh Hashanah. Mas para a Torá, Nissan é o começo do ano, né? E está associado a esse evento histórico, né? A saída do Egito, né? Que é onde, do ponto de vista prático, nasce a nação. Opa, oi, Celso. Oi, Davi. Voltou? Não. Está tudo meio maluco aqui. Tá bom, tudo bem. Então, se você me falar, eu acho que está no YouTube o link, o que você ia tocar? É um pupurri do Asa Schwartz. Tá, eu acho que eu acho aqui. Enfim, então, só lembrar disso, que da importância, é tão importante, né, que foi tomado como o início do ano, do nosso calendário, né, no fim das contas. Outros símbolos, né, interessantes, né, são a questão de mergulhar os alimentos, né, que está no Manishtaná também. Por que a gente mergulha 2 vezes os alimentos, né? A resposta teórica aí, né, que a gente mergulha porque é para chamar de novo a atenção das crianças, tal. Mas o fato é que historicamente se sabe que era assim que os greco-romanos comiam. No início, antes de chegar à refeição propriamente dita, tinha uma série de aperitivos, e os aperitivos eram comidos dessa maneira, pequenas porções de várias coisas diferentes, mergulhadas em molhos diferentes, né? Ou em água com sal, como no nosso caso, né? A gente acaba usando, eu não lembro se o Celso falou, né? Água com sal representando as lágrimas, né? De tristeza aí do nosso povo durante a escravidão, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver se eu... Cadê o Celso? Estou aqui. Tá, eu vou procurar, então, aqui o... Eu tive que trocar de computador aqui, Davi. O meu travou geral. Posso fazer uma pergunta? Celso, só um minuto. Você falou da água com sal, que também é um das coisas que a gente vai ter no Ceder, ou eu não escutei direito? Não, eu acho que não acabei de falar. Por via das dúvidas, eu acabei de falar, mas eu também não ouvi, não. Não, acho que não falei, não. Então, além de tudo que o Celso falou, nós temos que ter um potinho de água com sal, que a gente vai mergulhar as ervas amargas dentro para poder comer. Então, preparem também isso. É um potinho pequeno, não precisa ser muito grande, se adiciona sal, dá uma misturada e se coloca perto da Queará. E esse potinho com água salgada também representa o Mar Vermelho. Isso. E as lágrimas também. Não?
Isso. Eu tenho uma pergunta. O Davi falou sobre as crianças e sobre a gente incentivar as crianças durante o Seder. Já que a gente está de forma virtual, acho que tem alguma coisa que a gente pode aproveitar, que é justamente, talvez, as músicas. Eu acho que o Celso vai colocar para a gente alguma coisa no YouTube. Isso tem uma lista? Vocês têm alguma lista dessas músicas? Porque, de repente, isso também pode fazer parte do Seder. Fiquei eu aqui imaginando isso. Entende? Eu acho que no Seder de colocar uma música e... Tem sim, Marcelo. Tem? Tá bom. Tem sim. Acho que isso pode ser uma coisa legal. Fiquei pensando aqui. Escuta, Marcelo, tem um CD que vem junto com várias músicas. Eu tenho um problema sério, não tenho toca-CD. Eu procurei aqui, o meu computador não tem. Os computadores agora não vêm com toca-CD. Se alguém copiar para você e manda. Me manda teu e-mail, eu copio para você, mano. Celso. Oi. Estou conectando aqui no outro computador, Davi. Eu estou ligado aqui, só para confirmar, é um vídeo que começa com o prato de Seder, né? O prato da Kiara. Exatamente. Então tá bom, eu vou compartilhar então. Um segundinho. Deixa eu só botar aqui em grande. Agora voltar. Pronto. Eu mandei, doutora. Enquanto isso, a gente também pode divertir as crianças com as 10 pragas. Isso é muito legal. Olha, mostra. Depois. Kadesh urchatz karpas yachatz magid rachza motzi matza maror korech shulchan orech tzafun barech halel nirtzah. Shelo echad bilvad amad alei
צילנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אילו הוציאנו ממצרים, הוציאנו ממצרים דיינו. אילו הוציאנו ממצרים, הוציאנו ממצרים דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. A Nova York. Isso aí é um pupurri de pequenos pedaços das principais canções que a gente tem no Seder. E aí, esse é o Asi Schwartz, que é o Razan da sinagoga. Ih, Celso travou de novo. Como nós queremos o futuro professor dele, lá em Nova York, da Park Avenue Synagogue lá de Nova York. E esses são os filhos dele. Ah, são os filhos dele? São os filhos dele. Filho e a filha. Seria muito mais legal se ele deixasse os filhos cantarem em vez dele cantar. Se os meninos cantaram uns pedacinhos, né? A menina é demais, cara. Bom, agora eu estou em outro computador aqui, Davi, mas é um antigão que tem aqui, então se eu tiver meio em câmera lenta, por conta disso. Não, tá normal. Agora aparentemente tá normal. Aí, então, depois você manda esse link, Celso? Mando sim. Eu já mando já. O link eu mando já. Tá. Esse aí o Davi tem agora. Ah, tá bom. Tá fácil. Eu vou mandar o link do Facebook lá do texto do meu professor lá. Então, eu achei muito bom. Já está aqui. A Dayana mandou para a gente. Ela achou e aí ela mandou. Depois você Quem mandou? Se é esse mesmo. A Dayana eu mandei. Foi? Ela achou, né, Dayana? Então, pessoal, para as crianças... O texto está em espanhol. O que fez, Carol? Não, eu comprei. Aonde? Nos Estados Unidos. Ai, que fofa. Que graça. Com máscaras também. Com as pragas. Todas americanas? Boliche das pragas para a gente jogar. As pragas tudo fora. Que fofo. Tem canudinhos de sapo. Ai, que legal. Mostra os dedinhos, Carol. Eu tirei uma parte. Então, as 10 pragas. São as 10 pragas. Esse é muito legal. E tem um que é muito legal também, que é um bingo de Pêssar. Celso, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. A laranja, você coloca ela na mesa como? Ela assim, descascada, simbolicamente, ou ela inteira? Não, eu entendi que ela é colocada inteira como um símbolo. Ela não é comida. Tá. Certo, Taquiara? Posso te falar como que a gente faz aqui em casa? Sim. A gente deixa a laranja inteira e só descasca ela pela metade para a gente poder ver os gomos dela, porque na realidade todos os gomos fazem parte de um todo. Cada gomo representa sei lá,
uma etnia, uma cor, uma... E cada gominho lá dentro, não sei como é que chama aquilo, é um... Cada gominhozinho é um ser humano, né? Podemos dizer assim. Que a laranja é como se fosse o mundo, né? Uhum. Mas ela vai na mesa ou na Kiara? Ela vai na Kiara. Ela vai na Kiara. Se couber a sua Kiara, você põe na Kiara, mas essa é a tradição. Essas coisas são muito flexíveis, gente. Não, é como eu disse, né, Davi? Que eu fiquei sabendo disso há poucas semanas, esse costume novo lá dos Estados Unidos, de a laranja representa a mulher, então tudo bem. Então, os outros vão ser representados por outras frutas, e que eles têm usado principalmente kiwi e pitaia. Agora, onde que eles acham que estão nos Estados Unidos, não faço a menor ideia, mas estão usando é porque estão achando. Pitaia, eu não sei. Kiwi é fácil. A outra coisa que a gente também colocou de novidade faz alguns anos no Seder, a gente só colocava o copo de vinho do Eliyahu Hanavi. Hoje em dia a gente acrescentou o copo de água de Miriam. Então tem o copo do Eliyahu Hanavi e o copo de água de Miriam também. Então são coisas que a gente vai incorporando e fazendo com que nosso Seder seja assim bem relevante. Celso, você vai falar sobre a Ficomar? Inclusivo e diversificado. Eu falei já. O finalzinho você falou? Tá bom. Só se eu falei que ele é quebrado, uma parte ficam 3 matzot na mesa, a do meio é tirada, quebrada, uma parte dele é escondido e é escondido, as crianças são incentivadas a procurarem, quem encontra ganha um prêmio. O que faz com a Ficomar depois? Depois é dividido, todo mundo come um pedaço dele. Sobremesa. Na minha casa, a tradição é guardar durante o ano todo para poder viajar. Uau! Guardar, né, Carol? Um pedacinho, guarda o resto. Guarda o resto. Nossa, essa tradição eu não conheço. Um pouquinho para o próximo ano. O Seder de Pessah, gente, o Seder de Pessah, ele tem uma infinidade de costumes. Infinidade. Assim, tem... Para cada povo, para cada país tem uma... Eu, por exemplo, já fui num Seder de uma família que era a origem da Pérsia, né, a antiga Pérsia, atual Irã, que na hora do Dayen, essa música que o Schwartz cantou aí, o Dayen, na hora do Dayen, que você canta o Dayen, eles pegam aquela folhinha da cebolinha, né, e chicoteiam uns aos outros, como se fosse uma lembrança do que os escravos passavam. Então, é um costume. Inclusive, foi um susto danado. De repente, começou a todo mundo bater lá no meio do Seder. Mas é o costume. Viu, Celso? Celso? Aí, bem, por favor. Oi, estou ouvindo. Então, quando a criança acha a Ficomar, é costume dar um presente para ela. Não é isso? Isso. Sim. Falei, vai ganhar um prêmio. O Celso está travando, mas sim. Eu falei, não sei se ouviu, que minha conexão está muito ruim. Mas a resposta é sim, Dani. Ok. A resposta é sim, e essa é uma das técnicas para manter a criança acordada, exatamente. Acordadas e participando do Seder, né? O máximo que a gente conseguir. Davi, eu coloquei um link aí bem interessante que eu acabei de achar, de um vídeo de 1 minuto e pouquinho, que conta sobre a laranja e qual é a história, a inclusão, um pouco do que o Celso contou para o povo ver. Bem interessante esse videozinho. É mais ou menos... Eu conheço esse, é mais ou menos a mesma coisa que eu li. Isso. Muito bom. Renato queria fazer uma pergunta, não queria, Renato? No começo ou eu entendi errado? Celso. Fala, Diana. Quem está falando?
Posso perguntar? Pode, claro. É que nem tem a questão do copo de milho, aí enche de água, de eliarro que enche de vinho, o ovo, essas coisas tudo depois se consome, tipo, que nem essas que tem para milho e eliarro, pode consumir, deixa lá, como que faz? Bom, vou responder na minha casa a gente não consome. O vinho, vinho de Elial também nunca vi consumir, mas o vinho, a água de Miriam, um dos costumes é você passar o copo, antigamente, quando podia fazer isso, passar o copo e todo mundo toma um pouquinho da água do copo de Miriam. Mas, enfim, obviamente não agora. Mas o vinho, eu realmente nunca vi nenhum costume de tomar o vinho do Elial. É do Elial aquele vinho lá, a gente não toma o vinho do Elial. E faz o quê? É? Com o vinho? E faz o quê com o vinho? Boa pergunta. Descarta. Pelo menos não toma no ceder, você pode tomar depois, não sei. Mas não é costume tomar no ceder. Eu não conheço ninguém que tome no ceder. Agora, os alimentos, sim, são todos comidos. Quer dizer, os que fazem sentido comer. Você não vai comer o osso, obviamente. Mas o resto, sim, você pode comer tudo. Bia Scherbi falou que tinha uma pergunta aqui, mas para mim não apareceu, Bia, porque a minha conexão está muito ruim. Você pode falar, por favor? Posso. Shavuot para todos. Eu tenho muito costume, né, da minha família nuclear de fazer ceder a vida toda, né? Tenho bastante memória. Gostaria de saber se essas dicas que vocês estão fazendo agora, gente, né? Vão passar para o link, vão passar pelo WhatsApp, a laranja está fixa na minha cabeça, mas como eu cheguei atrasado, eu não peguei muita coisa agora. Então, não dá para o HD aqui decorar tudo. Eu passo para o Davi, que ele tem acesso a... Nem estou anotando. Aí estou assim, bem relaxando, absorvendo alguma coisa. Ou seja... Eu posso passar esse PowerPoint para o Davi e ele passa para os grupos. Tranquilo, Celso, só corrige lá o Mar Vermelho lá. Tá, obrigada. Eu ia pedir isso, o seu PowerPoint aí. Celso. O meu PowerPoint vai ser corrigido, complementado, né? E aí eu mando para o Davi. Joia, obrigada, porque a memória aqui não. Não. Só dá. Eu tenho uma pergunta para a Carol, pode fazer? Claro, Carlos. Carol, o que você serve durante o jantar de ceder? Do Pessah. O que você faz? Uia! Porque eu fiquei curioso para saber o depois. De tudo bastante. Você tem tempo para ouvir, Carlos? Tenho. Para comer eu tenho. A única coisa, eu vou responder do ponto de vista rabínico, depois a Carol vai falar do ponto de vista culinário, que é muito mais rico. Vocês viram a foto que eu coloquei lá, né? Da mesa dela. Então... Do ponto de vista rabínico, a Mishnah, e depois o Talmud vai comentar isso, diz que é preciso ter 2 pratos. Na parte principal, estou falando. O começo são só aquelas entradinhas lá, como o Celso já descreveu, mas na parte principal precisa ter pelo menos 2 pratos. Agora a Carol vai falar que tem nem sei quantos. Né? Fora... Tá pronto, Carlos? Anota aí, Carlos, que isso não está no PowerPoint. Isso não está no PowerPoint, não. Na verdade, assim, na minha casa agora eu tenho... quando eu convido, eu tenho gente que come arroz, gente que não come arroz, gente que come carne, gente que não come carne. Então, assim, eu fui adaptando como foi possível. Então, faço... Mas as coisas que não podem faltar na minha casa são quibe de Pessah, cordeiro, gefilte fish. Cordeiro. Que mais? Aí a gente faz muitos legumes, saladas, arroz, uma carne, um frango. Aí vai do... Não faz Kneidala, Carol? Também, sopa de frango com Kneidala. Kneidala é fundamental.
Mas a Carol é sefaradi. Sefaradi não é muito fã de Quineda, não. Pelo que eu vi, Carol, você faz um mix-mash, uma mistura, comida sefaradi e comida ashkenazi. Sim. E a sobremesa, nada de farinha, nada de torta, nada de bolo, nada disso, né? Não, tem farinha, Não, tem nada. farinha com castanha, farinha de matzá. Já que você está aí, Carlos, já que você está aí em Minas Gerais, come doce de leite, o melhor que tem. Tem bolo de amêndoa, tem torta que não precisa de farinha, tem mousse de chocolate, tem milhões de coisas. Quindim. Chocolate não é hametz, não? O que é isso? Chocolate tem uma discussão. Se for existe chocolate kasher lepê, que esse obviamente pode ser consumido. Eu ouvi dizer que chocolate sem glúten também pode ser consumido, mesmo sem ser kasher lepê. O chocolate não tem a farinha, gente. Usa cacau. Cacau você pode comer. Cacau pode. Cacau não fermenta. Não tem nenhum problema com cacau. Pode se usar. O que é, Silvia? Pode usar o cacau para fazer doce. Pode. Chocolate, se não tiver... Não pode ser chocolate com bolacha no meio, aí não pode. Não. Mas chocolate pode. Tem chocolate kasher. A questão da kashrut, do chocolate, para quem é super observante, em que máquina foi feito aquele chocolate, o que passou antes daquela máquina, se estava limpo o suficiente, é isso. Mas atualmente, se você comprar de uma marca boa, provavelmente eles limparam a máquina antes de fazer o chocolate. Então, você não tem risco de ter resto de outras comidas no meio do chocolate. O risco é zero, vamos dizer assim, né? Então, na dúvida, ou compra em mercado kasher, ou foi? então come só fruta. Na dúvida, compra em mercado kasher ou fruta, só fruta. Fruta não, tem vegetais, né? Qualquer vegetal não, pode. Eu digo assim, como sobremesa. De sobremesa. Qualquer vegetal pode. Compota de maçã com ameixas e passa. A gente faz muito isso e fica bem gostoso, assim, fica calda e a gente sempre faz. É bem legal e dá para gregos e troianos. Nem engorda. E como mineiro que sou, falando para o Uriel e para o Carlos, pão de queijo. Pão de queijo está liberado. Com certeza. Oba! Pão de queijo está liberado. Celso. Oi. Uma pergunta, minha esposa está na dúvida. Tapioca, pode-se comer em Pessach? Não. Tapioca e iogurte. Pode. Iogurte? Não. Iogurte, eu tenho dúvidas. Não, fermenta. Não. Iogurte, eu tenho dúvidas. Por que não pode iogurte? Iogurte, não. Iogurte tem kasher lepê. Tem, com certeza. Só se for. Então, aí essas Vai farinha no iogurte, gente. A fermentação é das espécies. A fermentação de iogurte é do leite, então, em tese pode, né? Coisas assim, em tese pode. Então, o iogurte entra na mesma categoria do chocolate. Se você tem medo do que tem dentro do iogurte, aí você tem que se preocupar. Se você sabe que é feito de leite... Carne na mesa vai ser... gente, e o queijo? Eu sempre tenho dúvida com o queijo. Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tem um prato sefaradi chamado mina, que é queijo com matzá, que é muito bom. Meina. Tem ashkenazi também. Nossa, já facilita muito, pensa. Muito, pode. Queijo tranquilo. Mina ashkenazi também, para mim era só sefaradi. Não, imagina, a gente faz um monte de coisa com queijo, um monte de coisa. Inclusive, esse que você está falando. Eu esqueci o nome do ashkenazi. Sei, mas estou dizendo especificamente da mina, que é um prato delicioso. Não, é que eu não consigo lembrar o nome agora. Do cachê, gente. Peraí, pessoal, vocês conhecem a guerra de ovo? Guerra de ovo que se faz em Pessach? Alguém conhece esse costume? Então é o seguinte... Eu acho que eu nem quero conhecer, viu, Ari? Não, é legal. Você sabe que tem ovo cozido na mesa, é um dos símbolos, né? O ovo. Sim, claro. Peraí, a Lili está me ligando de Israel agora. Eu preciso atender um minutinho. Peraí, eu já venho. Tá bom. Esqueci que o Ari não estava em Israel. O símbolo, não lembro se o Celso falou, mas uma
Um dos simbolismos do ovo, tem dois principais do ovo, né? Um é representar também o sacrifício, os sacrifícios que eram feitos no templo, né? E o outro é o símbolo da vida, né? Sempre no judaísmo, né? E em outras religiões, o ovo como símbolo da vida, né? Alguém? Lembrar também que a sorte sempre pode mudar, né? O que é? Desculpa, um de cada vez. O que é? Que a sorte também pode mudar. Você, às vezes É verdade. Boa, Silvia, bem lembrado. Principalmente nesse momento, né? Mais ainda. Mais ainda, com certeza. Você fala, Diana. Sobre o dia 1º, assim, o Seder tem uma parte, a janta e depois continua. Bem lembrado. Ainda bem que você perguntou. Eu queria saber se vai ter essa janta ou vão pular. Não, a gente bem lembrado. Obrigado, Diana, pela pergunta. Super importante sua pergunta. A gente discutiu isso e a gente chegou à conclusão que, não dá para parar o Seder por 1 hora para todo mundo jantar, porque ninguém vai voltar. Então, que a gente decide. E a segunda parte do Seder também é muito importante, né? Então, e como a gente vai começar o Seder cedo, às 6 horas, e a gente não pretende passar de 2 horas, a gente está mirando em 1h30 para durar no máximo 2, a gente acha que dá para as pessoas aguentarem para jantar às 8. Né? Então, o que a gente vai fazer no meio, na hora que for a hora da comida, o Shulchan Aruch, né? Shulchan Orech, na verdade, a gente vai dar 10 minutos para todo mundo ir no banheiro, comer alguma coisinha rápida, e aí depois de 10 minutos a gente continua. Acho que é isso que a gente decidiu, né, Carol e Celso? Foi isso. Foi isso. Deixa do lado comida e vai comer. Pode comer durante, não tem problema nenhum. Vai ser super informal. O nosso Seder vai ser totalmente informal, tá bom, gente? Então, ninguém precisa passar fome, ninguém precisa passar dificuldade, nada disso, cara. Poderia ter uma comida simbólica, alguma coisa simbólica que a gente pudesse comer junto nesse período. Então, o que a gente pensou é o sanduíche. Vai ser o sanduíche de Hillel, que eu falei dele. Isso. O sanduíche de Hillel. Sanduíche de quê? Hillel. Você pega 2 matzot e põe maror e harossa dentro. Mas isso daí a gente não... Não, mas isso daí a gente não já faz durante a cerimônia? Sim. Eu digo assim, já que a gente não vai jantar junto, todo mundo assim comer algo simbólico na hora dessa pausa de 10 minutos juntos. Não Pode sei. ser, cada um. Mas o que seria algo simbólico? Uma maçã? Não sei, vocês é que sabem. Os 3 terrestres. Então, o que o Celso está propondo é o sanduíche. Cada um faz um sanduba e manda ver. É isso que o Celso propôs. Sanduíche de Hillel, não é sanduíche. Pode ser. Faz um queijo quente, vai, Celso. A gente não vai ficar olhando o que cada um está comendo. Não. Pega 2 matzá, põe uma fatia de queijo ali. Não, claro que não. Posso cantar? Eu queria cantar um negócio. Não sei se todo mundo se ligou. Claro. O vídeo que o Celso... Só uma coisa, Davi, só um instantinho. A Fátima está com a mão levantada. Tem uma pergunta, Fátima? Fala, Fátima. Eu queria que a Carol falasse como que é o quibe de Pêssar. Eu nunca vi quibe sem trigo. Tá bom, aí você quer a receita, né? Mas aí, cadê a Carol? Receita de família, mas a massa é feita com farinha de matzá e... farinha de arroz, entre outras coisas. Mas é bem complicada a receita. E é bem complicado para fazer também. Tem que ter carne, isso? Ou seja, consiga um convite para ir na casa da Carol. Vai ser bem. Pergunta se a Carol tem delivery, e aí você... Se vocês quiserem vir ajudar a fazer, a gente faz uma produção em massa. Mas não é fácil, gente. Tem que ter toda uma preparação antes. E eu faço quibe de Pêssar Então, falando dos vegetarianos ou etc., eu já fiz quibe, o normal é com carne, eu já fiz de shimeji, eu já fiz de berinjela, eu já fiz de alho poró com palmito. Então, a gente vai inventando conforme dança a música da minha família. Mas a farinha, qual é, Carol?
Farinha de arroz e farinha de matzá. É a farinha de matzá. Farinha de arroz e matzá. Isso. Rodrigo, também levantou a mão. O que foi, Rodrigo? Não, é que eu fiz aqui um arroz à piemontesa, é receita de Shavuot, né? Tem algum ingrediente proibido, alguma coisa, não? Não sei, você que sabe, você que fez. Como a gente vai saber? Não sei. É receita de Shavuot normal, cara. Creme de leite, creme de leite. Os meus conhecimentos gastronômicos se resumem a comer. Então, meus conhecimentos se resumem a comer, mais nada. Aí entra a questão do arroz, né? Acho que a principal questão aí, além do que você eventualmente colocou dentro do seu arroz piemontese aí, que eu não sei como faz, é a questão do arroz, né? Então, que é uma discussão entre Ashkenazim e Sefaradim, né? Onde tradicionalmente os Ashkenazim não comem arroz e grãos de um modo geral, que não estão proibidos em lugar nenhum, e os Sefaradim comem, né? E cada vez mais a ideia não, mas existe uma corrente, né, no sentido de os Ashkenazim também passarem a comer grãos, porque não faz sentido essa proibição, porque é parecido, porque, enfim, tem proibição desse tipo, né, e separa uma parte do povo da outra parte, enfim, existe uma corrente nessa linha de, ok, é uma tradição, mas é uma tradição que não faz sentido, então vamos passar a comer. Na minha casa, que é uma casa ashkenazí, a gente come arroz, tá bom? Na minha também. E o creme de leite? Posso perguntar uma coisa? Oi. Oi, Mabel. Pode. Oi, queria saber, nessa história dos grãos e das ashkenazim e tal, né? Queria saber se aveia é permitido. Não. Por que não? Fermenta? Não. É um dos 5 grãos, Sim. Que não se pode comer. Aveia é um dos 5 proibidos. Quais são os outros 4? Aveia, cevada, centeio, trigo e espelta. Ainda bem que eu perguntei, porque eu estava comendo sempre aveia. Então esse é um dos que não pode. Aveia não pode. Esse é um dos que não pode. Por causa da cevada, por isso que não pode beber cerveja. Por causa do centeio, por isso que não pode tomar uísque. É? Olha só. Sim. Então, pode repetir? Aveia, centeio, o que mais? Trigo. Cevada, trigo e espelta. Aí eu tenho 4. Está faltando. Qual que está faltando? Cevada está faltando. E eles são proibidos porque eles fermentam, é por isso que são proibidos? Sim. Tá bom, obrigada. Exatamente. Posso cantar? Eu quero cantar, gente. Vamos cantar um pouco. Rapidinho, gente. E o café? Eu vou perguntar do café, porque o café é primo da cevada. Tem nada a ver, né? Café e cevada é cevada. Para, Bruna. Que mistura amém. Não, amém. Porque senão eu também estaria... Desde que seja um café confiável, ou seja, que o cara não misturou um monte de coisa lá dentro. Sim. Você pode eu compro o cachê mesmo. Ai, graças a Deus. Café pode, não tem problema não. Você pode... Vai, Davi. Eu ia entrar numa seara super delicada, que é a seara dos refrigerantes, né? Quando eu era criança era proibido, não podia tomar refrigerante. Meu pai também não deixava tomar refrigerante, não. Meus avós não podia de jeito nenhum tomar refrigerante. E a questão do refrigerante é como qualquer uma dessas outras coisas que não tem trigo, não tem farinha de nenhum desses coisas dentro dos refrigerantes, né? Mas tinha a questão de saber o que tinha lá dentro, a receita da Coca-Cola, etc. Hoje existe, tudo isso existe hoje. Então, ou seja, pode tomar. A questão é só você, de novo, entrar na questão do processo. E no processo de fabricação não misturou com alguma coisa que seria proibida. De novo, um refrigerante de uma marca confiável, a chance é 0.
Refrigerante eu já não tomo, não. Agora café... O café não tem problema. Tem outras questões, né? Muita gente não toma por outros motivos, mas não é disso que eu estou falando, claro. Hein, Davi? Água com gás pode? Não. Pode. Água com gás é água também, Dani. Isso, água. Tudo água. bem, né? É água, com certeza. Davi, dá licença. Davi, em vários países, inclusive no Brasil, quando eu era diretor de marketing da Coca-Cola, toquei num ponto delicado. Nós importamos Coca-Cola Cachaça Pessa. Então, que bom que você me confirmou o que eu sei. Obrigado. Coca-Cola Cachaça Pessa, com certeza. Vai o simbolinho lá dizendo que o Rabino acompanhou o processo. Ele garante que aquele processo foi feito direitinho. Mas os componentes são os mesmos. Não muda a Coca-Cola, não muda o gosto da Coca-Cola. Bebam muita Coca-Cola, faz favor, tá? Por favor, todos. Você ainda recebe Pode beber à vontade. Tá bom, obrigado, Denise. Fico contente. Eu não sei se todo mundo se deu conta, no comecinho do vídeo com as músicas, né, que o Celso trouxe para a gente, a primeira música, eu não conheço aquela melodia que ele cantou, mas o que eu queria trazer é que aquela primeira música fala o nome de todas as partes do Seder. Então, quem tiver com a Haggadah na mão, abre na página 14, ali chama de marcações do Seder. Essa tradução é meio estranha, para falar a verdade. Eu não tenho várias coisas estranhas. Na tradução, o nome melhor seria etapas. A Carol gosta da tradutora, mas, enfim, eu acho que tem uns termos que ela usou aí que, para mim, não faz muito sentido. Mas, enfim, a gente chama das partes do Seder. Mas em hebraico, etapas. Em hebraico está certo, simaneia Seder, são sinais do Seder, alguma coisa assim. Mas não importa. O que importa é que tem a lista aqui e a explicação de cada parte. São 15 partes, e para lembrar de todas as partes, não dá para decorar isso sem alguma regra mnemônica, né? Então, é para isso que existem as musiquinhas, né? E a que eu conheço, que a gente faz no Seder em casa, é assim. Kadesh urchatz, karpas yachatz, magid rachza, motzi matza, maror korech, shulchan orech, tzafun barech, alel nirtza. E aí repete quantas vezes quiser. E eu descobri um outro costume bacana que eu queria adotar, não nesse ano, porque eu não quero aumentar o tamanho do Seder, mas eu descobri que tem algumas comunidades, sei lá, que fazem algumas Haggadot, que as pessoas fazem no começo inteirinho essa melodia, né? E depois, cada vez que vai entrar numa parte nova do Seder, eles fazem do começo até onde para aquela parte, até o nome daquela parte do Seder. Então você vai repetir 15 vezes ou 16 vezes a melodia, né? E cada vez para num certo ponto, né? Para anunciar, no fundo, qual que é a próxima parte do Seder, né? E outra coisa que eu queria trazer de parte mais musical, para quem não conhece, para não se assustar na hora, porque nós vamos fazer isso, é uma música que está lá no final agora da Haggadah, se vocês quiserem ir na página 119, lá no final da Haggadah tem várias músicas que são muito legais. Na nossa família, a parte do Seder, tirando o comecinho, que é bacana, que você molha, come, tal, a parte que todo mundo adora participar é o final do Seder, né? Porque tem umas músicas que são super desafiadoras de você ou lembrar ou ler e fazer muito rápido. Então, a graça na nossa casa, eu acho que em várias casas é isso, a gente faz muito rápido, cada vez mais rápido, chega no final, fica todo mundo sem fôlego, principalmente nessa que está na 119. Na verdade, a letra mesmo está na página seguinte, está na 120, né? Alguém falou alguma coisa? E ela repete, mais ou menos no mesmo estilo que eu estava falando do Kadesh Urchatz, cada vez você vai acrescentando alguma coisa. Só que essa é de uma vez só. Você vai do 1... Me odeia. Isso aí, Dani. O Dani já lembrou. 1 até o 13, nessa melodia que o Dani está cantando. Quer cantar, Dani? Hadgadiot também, Davi. Hadgadiot também. Bom, eu não sei se eu vou contar um segredo para vocês. A gente vai ter umas coisas diferentes nessas partes do Seder. Tá? A gente recebeu
algumas propostas diferentes. Acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar. E o recado que eu estou dando agora é: fiquem até o final do Seder, porque vai ter coisas bem legais no final do Seder. Quer cantar, Dani, o comecinho? Eu? Quem estava cantando? Não era você? Era ele. Mas só comecinho. Canta o comecinho inteiro, mas inteiro, a primeira estrofe. Está na página... אני יודע, אחד אני יודע, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. Continua. Essa é uma. Depois vai para o 2 e o legal disso é você vai ver que para cada número foi associado a algum símbolo judaico, né? Então, de novo, Davi, uma ferramenta didática aí. Fala, Celso. Davi, pegando um gancho nisso que o Dani falou, no YouTube tem um vídeo que, para quem assistiu o filme Entebbe, tem um espetáculo de dança com essa música. Muito legal. Para quem assistiu, vai se lembrar. Tem no YouTube. Mas o que tem no YouTube é parte do filme? Ou... Não, então, se você jogar aí, Errado Me Odeia, Entebbe, aparece o... Tá bom, vou colocar depois. Enfim. É porque eu não estou mais como host aqui, senão eu compartilhava. Não, tranquilo. Eu posso... não, Carol, pode colocar, eu não posso. De qualquer jeito, eu acho que se alguém tiver mais perguntas, a gente fica à disposição para responder. Senão a gente vai... Se alguém quiser saber da guerra de ovo. Fala aí, fala ali. Você voltou, fala. A guerra de ovo é para as mulheres que não casaram. Uau. Se pega um ovo cozido, esse ovo está com casca ainda, as mulheres têm que segurar o ovo e elas batem um ovo no outro. Aqui ficar sem quebrar o ovo é a próxima a casar. Uau! Nunca ouvi. De onde esse costume? Eu acho que é de Corfu, da família da minha esposa, que veio de Corfu para o Egito, do Egito para o Brasil, do Brasil para Israel, por isso que a gente não toca piano, né? Tá, é sefaradi, então, pronto, é isso que eu queria saber. É sefa. Sefa, claro, com certeza. Ari, sim, senhora, Carol. Na minha casa, se tira a Kiara... Isso também. Da sala com as meninas que podem casar. Exato, e passa em cima da cabeça, né? Não, acima da cabeça é outra coisa. E tem também... Acima da cabeça é uma ficomã, passa do um para o outro. É isso mesmo. Desculpa, Celso, você tem razão. É o que eu sei, pode ser que passe a Kiara também, não sei. Mais fácil ser Ashkenazi, né? Sefaradi pode ter qualquer coisa, né, Carol? O ano passado eu passei o Pessah na Embaixada do Senegal. O embaixador me convidou, foi muito legal. Tinha pratos com a menorá, com a bandeira, tinha a bandeira de Israel, estava super, super legal. Legal. Esse Pessah eu vou passar em São Paulo, graças a Deus, com a minha família. E a Lili está lá em Israel? A Lili ficou, eu vim sozinho, vim a trabalho. Eu ia te perguntar, aquele dia quando você estava viajando, eu acabei não conseguindo te perguntar, eu não sabia que ela tinha ficado. Uau. Eu tentei te ligar lá de Frankfurt.